pelo menos 3 vezes na semana. Tenha uma alimentação balanceada. Reduza o consumo pelo menos 3 vezes na semana. Evite o tabagismo. Tenha uma alimentação balanceada com seu médico. Reduza o consumo pelo menos 3 vezes na semana. Evite o tabagismo. Tenha uma alimentação balanceada com seu médico. Reduza o consumo pelo menos 3 vezes na semana. Evite o tabagismo. Tenha uma alimentação balanceada com seu médico. Reduza o consumo pelo menos 3 vezes na semana. Evite o tabagismo. Tenha uma alimentação balanceada com seu médico. Reduza o consumo pelo menos 3 vezes na semana. Tenha uma alimentação balanceada com seu médico. Reduza o consumo pelo menos 3 vezes na semana. Tenha uma alimentação balanceada com seu médico. A experiência mais viva, portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. 7h13 em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, agora com o nosso áudio devidamente corrigido aí para o Face. Nos desculpamos mais uma vez e agradecemos a compreensão de todos. E no programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa, nós temos o prazer de receber o Danilo Funk, que é diretor da Federação de Trabalhadores do Ramo Financeiro, né, o FETRAF do Rio de Janeiro, presidente do Macaé Futebol Clube, ex-vereador e ex-vice-prefeito. Vamos falar de futebol e política, coisas que o brasileiro seguramente, né, gosta muito. Quem, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, e quem não é técnico de futebol no Brasil? Não é verdade? Meu caro Danilo, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, tudo bem, Cláudio Nogueira? Agradeço aí a oportunidade ao Folha por estar abrindo espaço aí para a gente estar se aproximando, né, do pessoal da nossa região, esse meio de comunicação aí mais forte desse lado aqui norte fluminense. Um abraço especial aí aos amigos e amigas de Campos, que é onde é a origem aí, né, desse veículo de comunicação. Um abraço especial aí a Aloysio Abreu, tá? Grande parceiro aí, estou sempre acompanhando aí no grupo do Folha, tive a honra de estar incluído, e a gente, claro, está aqui para estar proporcionando, né, passando algum conteúdo, um pouco da nossa história e o que a gente pensa aí sobre futebol, política e outras coisas mais. Então, valeu pela oportunidade. Bom, a gente que agradece a sua presença. Vou trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. Eu só atualizar aqui uma informação, meu caro Aloysio. O Brasil ficou de fora mais uma vez nessa manhã de hoje, lá em Israel, na faixa de Gaza, na cidade de Rafah, ali no sul, né? Também em Canhanes. Também tem brasileiro, são 34 brasileiros que esperam ansiosamente o nome numa lista, e pela sexta vez, né, o Brasil não conseguiu encaixar o nome esses nomes desses brasileiros, e ficaram mais uma vez frustrados e, claro, né, temerosos com toda a situação. A gente segue aqui torcendo para que o Brasil consiga logo aprovar esses nomes aí, liberar esses nomes e todos os outros que estão, né, nessa situação, e enfim, a gente torce para o fim da guerra, na verdade. Meu caro Aloysio, bom dia, bem-vindo, sempre importante contar com sua presença aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, na técnica, bom dia, Danilo, obrigado pela presença.
conversar um pouco nos 3 próximos blocos, no futebol, política. Só em relação ao que você colocou, dos brasileiros novamente não estarem na lista, né, dos estrangeiros de todos os países, né, que estavam na faixa de Gaza, estão sendo liberados para sair. Primeiro, uma coisa, isso não é culpa nem só do Egito, nem só de Israel, nem só do Hamas, que controla a faixa de Gaza. A Palestina se divide em 2 territórios, no centro-sul, perdão, no sudoeste fica a faixa de Gaza, e a nordeste, né, fica a Cisjordânia. A faixa de Gaza, por eleição, inclusive, é administrada pelo Hamas, e a Cisjordânia pela Autoridade Nacional Palestina, antiga. A gente conhece da por Yasser Arafat, que é um pouco mais velho, né? Então, quem organiza em comum acordo entre o Hamas, que controla o território, a faixa de Gaza, Israel e o Egito, né? Então, é a organização entre os 3 países. Mas, no entanto, Lula ontem, ao meu entender, de maneira acertada, endureceu o discurso, que tem muitos países, inclusive, para citar um exemplo, não vou nem citar a África do Sul, que está no Brasil do Cone Sul, vou citar o Chile, né, aqui do lado, que em protesto aos bombardeios já mataram 10 mil palestinos, né? A gente abomina o ataque que gerou o ataque do dia 7, né, que gerou mais de 1.400 mortos israelenses, 290 feitos prisioneiros, usados como escudos humanos em Gaza. É abominável isso. Como é um crime de guerra, como é crime de guerra você bombardear área civil em represália? Desses 10 mil mortos palestinos, estima-se que 4 mil são crianças. Então, se tem alguém que acha possível justificar um troço desse, precisa rever esse próprio conceito de humanidade, né? Ou então, sei lá, nunca teve filho na vida, enfim. Agora, Lula endureceu o discurso e falou que se continuar esse jogo de empurra, o Brasil também vai retirar a sua representação diplomática de Tel Aviv, atitude que vários países já tomaram e com a qual eu concordo, se continuar a postergar a saída desses 40 brasileiros, né? O Brasil já disponibilizou o avião, o próprio avião presidencial, isso tem também um mês, a guerra fez um mês agora, né? A guerra fez um mês ontem. Tem quase um mês, na semana seguinte o Brasil já disponibilizou o avião, e quer dizer, isso não é brincadeira, né? Vai explicar para as famílias desses 40 brasileiros que viviam na faixa de Gaza, vai explicar o quê? E se algum brasileiro for morto nesse fogo cruzado? É isso. Danilo, nós vamos falar de um assunto em tese mais leve, que às vezes é pesado também, que é o futebol. Sem sombra de dúvida, né? Fluminense, fundado em 1902, né? Então já são aí... Nogueira, quanto tempo tem Fluminense? 1902 vai dar? 121. 121 anos. Título inédito, 121 anos de história. Se bem que daqui a pouco eles inventam aí uma Libertadores que é jogada de repente, 1910 ali, sei lá, em Cascadura. Está na moda agora. Botafogo tem 3 mundiais. Em Caracas, mas enfim. Botafogo tem quantos mundiais? Tem o Mundial da Vontade da Pátria. Mundial, no bairro Botafogo. É um belo bairro, aliás. E o clube também, uma bela história. Só não tem Mundial. Como é que você viu aí, enquanto presidente de clube, enquanto cartola, como é que você viu aí esse título que, merecido, ao meu juízo, né? Melhor campanha, artilheiro da competição, e diferente do que, como bateu na trave
na década passada, quando foi a LDU, dessa vez se impôs no Maracanã, né? Agora, um jogo muito duro, 3 belos gols, todos os 3 gols foram muito bonitos, chutes difíceis, né? Cano abriu, o lateral paraguaio empatou do Boca Juniors, e John Kennedy, né, cria da Cidade de Deus, chegou lá e fez 2-1, quer dizer, que importância você acha que esse título tem para o Fluminense, os torcedores como Nogueira, como Cristiano, meu irmão, como Vitória, minha sobrinha, e para o futebol carioca brasileiro? Bom dia. Bom dia, ótima pergunta, Luiz, para começar a esquentar aí os tamborins. Eu sou um amante do futebol, né? Não à toa aqui, até fazendo uma provocação saudável, vim com minha primeira camisa aqui, minha segunda pele do Flamengo. Inclusive, essa semana eu fui ver, eu tô com mais de 12 camisas do Flamengo, tô andando mais de Flamengo, e olha que a fase tá ruim. Então, mas, né, falando do Fluminense, esse grande clube aí, que eu tenho a honra, inclusive, de participar socialmente dele, né? Meu filho faz escolinha lá em Laranjeiras, eu sou sócio lá por conta disso, frequento o ambiente e tenho um carinho muito especial de coração, de verdade, pelo clube, né? Por meu filho, de alguma forma, estar participando aqui daquele meio social. E fico muito feliz aí com esse título, primeiramente para o futebol brasileiro, né? Teve muita discussão aí, porque a resenha é uma dos principais combustíveis aí do futebol. A zoação entre um time e outro, entre o clube e outro, sobre, né, para quem que a gente vai torcer nessa final. É para argentino ou é para o Fluminense, que no Rio de Janeiro tem grande confronto aí direto, aí, histórico com o Flamengo, Vasco e Botafogo. Eu, pessoalmente, torci a favor do Fluminense, para esse título ficar no Brasil, né? Temos uma rixa, no meu ponto de vista, maior com os argentinos, mas, claro, pelo que eu vejo do que foi apresentado pelo Fluminense, também acho mais do que justo. Sou um fã do futebol do Diniz, tá? Acho que ele demorou um pouco naturalmente, até porque o que ele se propõe a fazer, principalmente aquela saída de jogo, né, muito tensa para quem é torcedor, muitas vezes, né, acaba entregando o ouro ali, dando oportunidade para o time adversário fazer um gol, roubando uma bola na defesa do Fluminense, mas é ousado, é diferente, é especial num momento aí que o futebol como um todo, tecnicamente, eu acho que poderia estar um pouco melhor aqui no nosso país. Vejo que é um ganho, inclusive, nesse conceito, né, que é apresentado. E para o Rio de Janeiro, claro, apesar dessa rivalidade, eu acho muito importante. Até teve um meme aí, que eu recebi, né, que Fluminense ganhar a Libertadores, o Flamengo a Copa do Brasil, né, o Botafogo campeão brasileiro e o Vasco ficar na segunda divisão, estava tudo certo para o futebol do Rio. Só que aí vocês estragaram tudo. Era um tricolor brincando comigo, me zoando, dizendo que a parte do Fluminense foi feita, que os demais, né, não fizeram. Então, de certa forma, é um momento especial para o futebol do Rio, né? O Flamengo pela grande potência que é, o Botafogo, né, um time muito bem preparado, o presidente aí, o gringo aí, tem uma alma brasileira, gosta do nosso futebol, cumpriu um bom papel aí dessa reorganização que estava embaixo o futebol do Rio. Então, acho que é um êxito para todos nós. Eu estou muito feliz aí com essa vitória. Na segunda-feira eu trabalhei no Rio, né? Eu trabalho 2 dias lá, moro no Catete também. Então, a gente vê um monte de tricolor na rua, feliz, e o próprio Rio de Janeiro acaba ficando mais alegre. E isso é muito bom. Danilo, você citou aí a situação dos demais clubes, né? Como é que você vê, quer dizer, o Botafogo, Nogueira falou na abertura, né? O Botafogo chegou a ter 13 pontos de vantagem. É a melhor campanha de primeiro turno desde que o campeonato começou a ser disputado de ponto corrido, né? E tem algum tempo isso. E a campanha, se o brasileiro fosse segundo turno, o Botafogo está brigando para não cair, né? Depende de si, depende só de si ainda, né? Tem um jogo contra o Grêmio hoje, e tem um jogo contra o Bragantino no domingo. Esses são 2 jogos, esses 2 jogos são 2 jogos mais importantes nesse título do Botafogo, né? Para mantê-lo como
candidato favorito ao título. Mas como é que você vê essa... olha só, quem conhece futebol, você pode ganhar a Copa do Mundo com 11 jogadores. São 7 jogos. Você está exemplo da Croácia. Tem um time... Um problema no ataque, em defesa, meio de campo muito bom, um problema no ataque, não é um time assim tão forte, mas que nas últimas 2 Copas do Mundo, fez 14 jogos, perdeu 2. Final de 2018 para a França e Mbappé, e a semifinal de 2022 para a Argentina de Messi. Eu acho que é um currículo nas 2 últimas Copas que só a França tem superior. Superou todas as demais seleções do mundo. E é um time reduzido, um time limitado, não tem grande elenco. Porque a Copa do Mundo é um torneio, é um mês. Agora, campeonato de ponto corrido, você não ganha com um time, você ganha com elenco. Você ganha com 22, bobear até mais. Né? E o Botafogo talvez não tivesse um plantel tão nivelado quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras. Se falava muito disso, mas o Botafogo vinha contrariando essa projeção. Mas nesse momento você volta a falar disso, né? Nesse momento que começa a ratear, começa a falar disso. Como é que você vê, nesse ponto de elenco, da demanda de elenco do campeonato de ponto corrido, sobretudo você que tem essa experiência, né? Como é que você vê isso? Luiz, fazer a avaliação aí do Botafogo, né? Faz que a gente pratique um exercício até para, apesar de você ter citado a experiência, minha experiência está só começando no futebol. Né? Fui um jogador, inclusive, queria deixar registrado aqui, Cláudio, que ontem na pelada, eu acho que a pressão da entrevista de hoje não me favoreceu. Não fiz nenhum gol, uma assistência só, perdi gol pra caramba, estão me xingando até agora. Foco é tudo no futebol. Tem devido Nogueira, seu áudio. Nogueira. Desculpa, perdão. Não, eu dizia aqui que foco é tudo na vida, né? Mas no futebol é tudo. Se não focar bem ali, a cabeça ficou pensando aqui na entrevista. Aí a pelada foi comprometida. Mas voltando à pergunta aqui da Luísa. Coisinha, só desculpa. A bola é sua? Não é. Mas pelo menos são amigos. Se estão me xingando, pelo menos não botaram no grupo aí e guardaram para eles. Guardaram. Mas foi feio, né? Foi desconcentração. Mas obrigado pelo conselho. Vou manter o foco no próximo jogo aí. Vou esquecer essa entrevista. Para não pesar muito. E aí o Botafogo, né? E tem a ver até com essa brincadeira do Cláudio, acho que perdeu um pouco do foco mesmo ao longo desse segundo período de campeonato devido a algumas trocas, né? Apesar de ser muito importante o que a Luísa falou da questão do elenco reduzido, a mudança dos portugueses aí, dos treinadores na direção, eu acho que foi o principal impacto. E claro, assim, quando machucou o Tiquinho, que era o principal jogador artilheiro do campeonato, artilheiro do Botafogo, não teve jogadores à altura, apesar de ter contratado o Diego, o centroavante que já tinha jogado no Atlético Mineiro, veio da Europa, né, matador também. Infelizmente a gente não teve uma substituição à altura. Então acho que esses 2 fatores foram preponderantes de fato para a mudança. E aí dar um pitaco, pelo que eu acho que mais atrapalha o futebol, é a força interna dos elencos para fazer o time crescer, mas também para derrubar. Quando começa a ter a política interna, começa a ter aqueles debates, começa a dizer quem tem que jogar, quem não tem, infelizmente isso afeta muito o meio do futebol, assim como a política, como vários outros, qualquer espaço corporativo, é de muita vaidade, muita disputa de interesse, muita busca de objetivos pessoais e individuais em detrimento do coletivo, e isso aí eu acho que atrapalhou muito o Botafogo. Foi uma queda muito vertiginosa, né? Pelo time que tem, acho que não era, nem merecia. Eu até ontem estava ouvindo no Sport TV o Júnior, né? Grande referência aí, nosso maestro do Flamengo dos anos 80 e 90, ele falando que divide o campeonato em 3 partes. 13 primeiros jogos, os 13 do meio e os 12 finais. Você pode até oscilar no primeiro e no segundo espaço. No terceiro, se oscilou, compromete inclusive o título, assim como a possibilidade de rebaixamento. Então, o Botafogo, mais do que a questão do elenco curto, claro, as contusões, como foi falado,
foi muito afetado por esse ambiente interno, como a gente viu também problema em outros clubes, o próprio Vasco no começo, o próprio Flamengo aí ao longo desse ano. Então isso eu acho que também deve ser citado aí. E claro, torcer para que, como eu falei no começo, que os times do Rio se recuperem. Prefiro muito mais o Botafogo campeão, claro, o Flamengo ainda tem chance matemática, mas o Botafogo campeão a o Palmeiras, por exemplo, pela rivalidade momentânea aí que a gente vem vivendo entre esses dois times. A questão do técnico, sem sombra de dúvida, a saída do português Luiz Castro, que tinha sido campeão com o Porto, né? Foi comentarista na última Copa do Mundo também, fez um excelente trabalho, viu? Ele, pela Sport TV, conhece muito futebol, parte tática, consegue falar isso de maneira didática, né? E ser campeão com o Benfica não é qualquer currículo, né? Saiu, entrou Gerson Caçapa, o Luiz Castro tinha aproveitamento de mais de 80% das partidas, que é um negócio impressionante. Reproduzido nessa campanha do Botafogo primeiro turno, né? O Caçapa fez 3 jogos, não dá para se avaliar em 3 jogos, né? O Caçapa, mas teve 100% de aproveitamento, foram 3 vitórias. Daí veio o Bruno Lage. Bruno Lage, indicado pelo português, pelo Luiz Castro, só que aí chegou com uma... A gente também tem que ter cuidado, eu admiro muito o futebol europeu, mas tem que ter cuidado com esse negócio, estava trabalhando na Premier League. Beleza. Aonde, parceiro? Manchester United? No Liverpool? Terceira divisão da Premier League. Terceira divisão. Terceira. Não é nem segunda, terceira. Então, devagar com andou, né? Porque a Premier League que é bom. A coisa começou a desandar até o momento que o senhor Lúcio Flávio, né? E assim, todo esse nosso Botafogo de técnico não são assim, quando foram feitas, eu achei todas elas razoáveis, né? Lógico que agora é dinheiro de obra pronta. Por que não manteve Caçapa, que está por 100%? Não manteve, né? Você acha, até perguntar a Nogueira também, que gosta de futebol, vocês acham que uma mudança de técnico, se falou muito do Paulo Tuori, que foi campeão no Botafogo 95. Paulo Tuori hoje é dirigente do Cruzeiro, que está também batalhando para não cair para a segunda divisão, né? Mas vocês acham que, ou seja, é difícil Paulo Tuori, mas vocês acham que uma mudança de técnico, uma hora dessa, produziria algum efeito? Pergunto primeiro a nosso convidado Funko, depois que ela tem o Pedro Nogueira também. Vou até replicar aqui, agradecer aí as perguntas que mandaram lá no grupo, a Silvana, né? Falou um pouco sobre isso, dessa pergunta que você acaba de reproduzir. E aí, Danilo, o que você faria se acontecesse isso? Ouviria os jogadores para botar o Lúcio como treinador, etc. Tem muito a ver com o que você está colocando aqui. Eu agradeço a Silvana e o Arnaldo também deixou uma pergunta aqui. É aquilo, né? A gente como gestor, e agora eu estou nessa condição aí do Macaé Futebol Clube, preparando ele a longo prazo, mais tarde a gente vai falar do futebol macaense, mas a gente vai, né, tendo como espelho esses clubes e vai também tentando adotar, né, da experiência dos outros, o que a gente pode tentar fazer de melhor na nossa casa. O Botafogo poderia arriscar trocar o treinador, mas eu acho que é muito complexo nesse momento. Ao mesmo tempo, também o que não está dando certo, o time que está se perdendo tem que se mudar. Eu acho que o Lúcio Flávio, grande história ele vinculado ao clube, né, cumpriu um papel no primeiro momento após sair do Laje interessante, porém, né, Caçapa talvez fosse melhor para estar cumprindo esse papel do que propriamente aí uma outra figura. Gosto muito do Autuori, inclusive a gestão humanizada, inclusive, né, a parte de gestão futebolística dele é muito profissional, muito tecnicamente forte e qualificada. Contudo, eu também não acreditaria que seria uma boa solução. Na minha opinião, acho que o problema do Botafogo nesse instante é mais de mentalização. De repente, um psicólogo muito preparado, se fosse, né, eu tenho grande respeito aos profissionais de coach aí,
mas acho que se a gente pegasse uma equipe técnica ligada aí essa linha de trabalho para ver o que está acontecendo internamente e tratar, poderia dar mais resultado, porque treinador por treinador, se o ambiente interno não estiver bom, afinal, esses jogadores que chegaram até onde chegaram e bateram o recorde, era para ser a melhor campanha da história dos campeonatos de ponto corrido, se mantivesse o mínimo de regularidade no segundo turno. Infelizmente, não mantiveram. Então, assim, mudar nesse momento talvez seja mais desastroso ainda, até porque você tem uma reta final aí de apenas 8 jogos, né? O Botafogo tem um a mais, 9, tá com 31 jogos, a gente corre um grande risco. Agora, né, é aquela faca de 2 gumes. Se também não mudar agora, perder os 2 próximos jogos, que são os mais importantes, o campeonato praticamente foi pro beleléu. Então, eu ouvi o que o nosso grande Cláudio aí tem a dizer também. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol também. Eu acho que faz parte da vida da gente. Agora, eu tive uma oportunidade muito boa, de uma experiência grande, de poder trabalhar cobrindo justamente o americano. Também um bom tempo. Mas assim, eu aprendi uma coisa. O treinador, ele é muito mais do que orientador de técnicas e táticas. Ele é o equilíbrio do psicológico dos 22, 23, 24, depende do elenco, como a Luiz falou. Né? Mas vamos nos ater aqui aos titulares principais. Aos 11 jogadores titulares. Ele é muito mais um fiel da balança, um equilíbrio psicológico desses jogadores do que tecnicamente e taticamente. Porque você pode ser, igual você falou, ontem você não conseguiu jogar legal. Qual treinador faria você jogar legal ontem? Né? É uma situação muito complicada, mas assim... Você focou E também tem um outro detalhe. A gente está cansado de ver time derrubar o treinador. Então, tem que ter um equilíbrio. O treinador é esse fiel. Se ele conseguir esse equilíbrio, pronto. E isso a gente viu. E você fala, e a solução, que é a pergunta do Aloysio? Eu, se fosse presidente do Botafogo, eu investiria pesado, e boa parte do tempo dos jogadores do Botafogo agora seria para cuidados psicológicos. Você tocou na tecla certíssima, o presidente. Acho que é por aí. Assim, não tem para onde fugir. Você tem que trabalhar o psicológico, porque qualidade técnica eles têm, preparo físico eles têm. Então, acho que está faltando agora é só voltar esse equilíbrio do time, centrar, voltar o foco. O Botafogo está muito bem na competição. Estava muito bem. Então, ele se olha na tabela hoje, deve dar um drama terrível para os jogadores. Penso assim. Agradecer ao Fundo por ter feito a pergunta da Silvana. Silvana, querida, ex-colega de Fafic, comunicação na Fafic, Bom Jesus de Tabapuana, sem sombra de dúvida do grupo ali, das participantes, um grupo bem numeroso, bem eclético, né? É a mais assídua aqui no programa, que todo dia não falha. E vou pedir até você, Nogueira, que é a pergunta da Ronaldo Garcia, encerre esse bloco com ela, para a gente falar do futebol de Macaé. Mas em relação, para terminar a questão do Botafogo, para passar para o Vasco e Flamengo, assim, é a questão de impressão, né? Assim, vamos lá. Não há dúvida, acho que botafoguense, não botafoguense, torce a favor, torce contra. Não tem dúvida que o jogo, assim, mais emblemático dessa virada de chave, como a gente falou aqui, um primeiro turno, o maior campeão de primeiro turno da história do brasileiro ponto corrido. E um segundo turno para brigar para não cair, né? Foi aquele Botafogo e Palmeiras. Foi 3-0, jogando muito bem. Toma 4 no segundo tempo, perde um pênalti com o Tiquinho, que é o artilheiro do time. A cara dele, na hora que foi bater o pênalti, você via que ele não estava com confiança para bater aquele pênalti. Não sei se vocês viram. O rosto. E o que mais me impressionou naquele jogo, cara, eu acompanho futebol desde 1980, né? Não na década, do ano. Foi o primeiro título brasileiro do Flamengo. Eu raras vezes vi um time com tanta apatia quanto eu vi o Botafogo no segundo tempo. O negócio me impressionou.
Eu não me lembro de ter visto. Mas também, eu tenho uma coisa que é uma impressão, que eu queria dividir com vocês também. Sobretudo com o Funk, né, com o entrevistado. Sem sombra de dúvida, o Flamengo é o maior clube do estado do Rio de Janeiro. É o maior em torcida. É o maior em títulos cariocas, em títulos brasileiros, em títulos sul-americanos, em título mundial. Não é o primeiro, o Flamengo tem 3. Vasco tem 1 também, Botafogo não tem. E mundial. É o clube. Rapaz, ó. Essa onda. São difíceis. Real Madrid pode esperar, a senhora vai esperar. Vamos cantar isso. Não tem muito tempo, não, hein? Aconselho só dando pescador. Vai ficar cada vez mais difícil. Com a entrada de asiático e africano, vai ficar cada vez mais difícil o sul-americano ganhar. E os asiáticos, basta ver. Compraram Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema. Olha quem que os asiáticos estão no time. Mas, enfim, é inegável que o Flamengo é uma torcida, uma quantidade de títulos. Se você pegar confronto direto, ganha de todos também. O único scout que o Flamengo perde é para o Fluminense em jogo por título. Jogo de decisão. O Fluminense tem mais. Mas o Flamengo, assim, E nos últimos anos, Getúlio Bandeira de Mello para cá, virou referência também financeira. É a potência financeira. Tem muita diferença. Você olha a folha de pagamento do Flamengo, a folha de pagamento dos mais times, somar os 3 não dá os reservas do Flamengo. Né? E o flamenguista, eu penso que eu busco ser uma exceção, mas é um cara muito chato. Prepotente, megalômano, jogou bem um jogo, viu o novo Zico, o novo Pelé, né? Tem que estar na seleção. Eu acho que isso tudo faz com que os outros 3 times, né, maior respeito aos 3, mas assim, tenham essa rivalidade com o Flamengo, uma coisa maior do que deveria ser, no meu entender. O jogo do Palmeiras, sem sombra de dúvida, já falei aqui, todo mundo concorda, foi o mais emblemático. Mas aquele jogo que perde para o Flamengo, e começa aquele velho chororô de reclamar na arbitragem. Primeira derrota no tapetinho. Para que um time com tanta vantagem no brasileiro vai se apequenar para a discussão tão mesquinha dessa, entendeu? E aí, eu tô falando que é o psicológico. Quando você sai do Olimpo para discutir se é 1,10 m ou 1,9 m, isso é pequena, né? Você está pensando em quilômetros. Não tá? Eu não sei, eu acho que o Fluminense, uma das virtudes do Fluminense, é que o Fluminense hoje, perdendo o Flamengo, não acaba o mundo nem o Olimpo vem. É só mais um jogo. Eu acho que falta isso a Botafogo e Vasco. Não sei se você concorda, Funk. Não, é importante a sua comparação nessa colocação da rivalidade, como também fator de impacto aí nesse resultado, né? Você falou bem, daí eu lembrei que foi a primeira derrota, né, do Botafogo no tapetinho, que era um fator determinante, inclusive, para essa boa campanha do Botafogo, né? Passou o primeiro turno todo sem perder para ninguém dentro do seu estádio do Engenhão. E aí, quando tem aquela derrota no começo do segundo turno, começa a desandar por causa de um debate, de uma rivalidade interna, né? O Flamengo já não vinha bem, tanto que teve essa vitória, mas foi perdendo o campeonato ao longo desse semestre. Já tinha perdido tudo no primeiro semestre. E, de fato, esse impacto aí, essa energia, para quem vive na capital, né, do Rio de Janeiro, que eu, do ano passado para cá, estou tendo a oportunidade de estar lá sempre, você vê que a rivalidade é algo muito, cultural, tá? É uma questão cultural que impacta na vida de todo mundo. O futebol ganha uma energia maior, e eu sei que os países sul-americanos, alguns europeus também têm uma fascinação aí, africano, então, asiático agora um pouco mais, tem essa questão do futebol dentro da cultura que afeta a vida das pessoas mesmo, afeta o psicológico, então, de quem está envolvido nesse sistema. O futebol é uma paixão, mexe com o sentimento, e a galera acaba embarcando e se desestruturando. A resenha, né?
que é um termo que a gente usa muito no futebol, é pesada, é zoação. Tem gente que vai trabalhar no dia seguinte de mau humor porque o clube perdeu no domingo, e aí sabe que dentro do trabalho vai ser, né, sacaneado, vai ter brincadeira dos demais colegas de trabalho. Então isso, de fato, eu acredito também, foi muito boa a sua intervenção, de que afetou. Criaram uma rivalidade muito além. O Botafogo, como instituição, inclusive, é gigante. Naquele momento, então, era muito maior, inclusive, dentro do Campeonato Brasileiro do que o Flamengo. Era só tocar o barco, e pode ter sido ali também o primeiro fator de desequilíbrio psicológico. E o jogo contra o Palmeiras, né, foi um jogaço absurdo, emocionante. Eu estava assistindo, torcendo pelo Botafogo naquela ocasião, mas a apatia que se colocou após o pênalti do Tiquinho, porque 4-1, né? O Palmeiras faz o gol, contra-ataque numa jogada, sofre o pênalti, falou, matou o jogo. Então 3-1 vai matar o jogo, acabou. Caramba, foi o inverso, perdeu o pênalti, o time desabou de vez. Não teve também uma liderança interna, o Tiquinho, né? Acredito que seja um dos fatores, inclusive, desses conflitos de espaço e vaidade, com o próprio Lage se atribui a ele aí a queda de rendimento, um conflito que ele teve direto com o treinador, de ser barrado, não está em plena condição física, não tem que voltar, etc. E aí, quando ele perde aquele pênalti, que é a referência ofensiva do time, o time não joga mais, paralisou. Então, assim, concordo aí plenamente com você, Luiz. E acho que isso aí foi a chavinha, mais do que o jogo do Palmeiras, que foi o fim da ladeira. O Flamengo e o Botafogo estragou. E agora, mais um jogo de rivalidade, Vasco muito pior na tabela. O Botafogo não teve preparo psicológico de segurar o Vasco e perdeu outro clássico, né? Que é um absurdo. E vai jogar em São Januário o próximo jogo, e o ambiente está bem ruim interno, mas vamos torcer que mude. Você me deu até o gancho para fazer a próxima pergunta. É a última pergunta minha, Nogueira, e eu peço que quando o Arnaldo. Vou falar dos dois outros grandes do Rio. Eu já falo que citou um e o outro, mas especificamente dos dois. Eu acho que esse jogo que você citou, daí o gancho, o último jogo do 1-0, né, do Vasco, ele está falando aqui psicológico, né? Eu vi no Vasco um time com fé que vai ficar na primeira divisão. E ver no Botafogo um time sem fé que pode ser campeão. Foi a impressão que eu tive. Tudo isso subjetivo, tá? Mas eu acho que essa impressão foi comungada por muita gente. E futebol, como você falou, Chavão falar isso, e é assim no mundo todo. O europeu é doido do futebol, a América do Sul toda é doido do futebol. Eu fui no Egito agora, norte da África, e tem a parte asiática também. Teve o Egito que me forçou a ver um jogo, cara. Sem sacanagem. Eu não queria desagradar o cara. Estava no pub do cara. Ele é difícil que não é de bebida porque é país islâmico. Em Brasil e Egito. Eu até lembrei depois que eu tinha feito esse jogo pela Folha. Aí você vai lembrando a memória. Ele me obrigou a ver os melhores lances do jogo todo. 1-0 para o Brasil, isso foi em 2005, 2004. E 1-0 para o Brasil, mas assim, suado, o jogo foi difícil. Tá vendo? A gente quase ganhou de vocês, tá? Tá beleza. Então, mas tinha uma cervejinha? Tinha, né? Tinha, cara, mas assim, tinha lá no pub dele. Então, é islâmico, bebida é mais complicada. Tava com o Ica. Sim. Eu falei com o Ica, ele falou português, cara, falava só árabe, né? Puta que pariu, eu vou ter que ver essa porra. Eu vou ter essa porra, esse jogo. Esse jogo todo, né? Ver Brasil e Egito hoje já seria difícil. Rever, então, um jogo antigo é doideira. Não, mas foi bom. Tava Kaká, Novinho, Ronaldo, enfim. Mas o futebol é uma paixão. Futebol é uma paixão. E em relação ao Flamengo, que é o time seu e meu, mas sem paixão, eu acho assim, o Flamengo, é bom lembrar, tem vários times que podem ser. O Bragantino talvez seja o time mais consistente de todo brasileiro, mais equilibrado, depende só de si mesmo. Palmeiras, grande elenco, também, quer dizer, tá ali, tá na briga. E o próprio Flamengo, né? Matematicamente, né, tá na briga pode ser campeão.
Eu, particularmente, torço para que não seja. A pior coisa que deve acontecer para o Flamengo seria ganhar um título brasileiro ao estilo que foi em 2009, lá no finalzinho. E aí vão dizer que está tudo certo, vai tomando chinelinho, vai crescer. Enfim, o Flamengo merece ter um ano para esquecer. Como é que você vê o Vasco e o Flamengo? A comparação dos dois momentos, né, de Vasco com o Botafogo, do jogo em si, o espírito que você percebeu, eu concordo plenamente. O Vasco, mais no desespero, né, principalmente pela torcida, que é maravilhosa, tá? Vou dizer que minha rivalidade de juventude, né, apesar do Fluminense estar ao longo dos últimos anos num momento melhor, o Botafogo está, devido a uma gestão ousada e competente do Textor, também está funcionando. Mas a minha rivalidade de ir ao Maracanã, quando eu estava na faculdade de Direito da UFRJ, que eu ia assistir os jogos, tal, era com o Vasco. O Vasco, de fato, tem uma torcida muito mais engajada, muito mais apaixonada, faz mais a diferença. E, claro, né, o espírito de que não podemos cair de novo está fazendo com que a fé que você falou seja muito mais forte para eles do que para o Botafogo. Isso aí tem que ser frisado também, mais uma vez torcendo para que o futebol do Rio se fortaleça, porque inclusive, né, futebol tem o lado da paixão, mas também é uma grande indústria, né, um grande negócio, grande entretenimento. Então, quanto mais fortalecido tiver, né, o nosso estado, nossa região, é bom para todo mundo. E aí o Vasco, né, cumpre esse papel melhor do que o Botafogo. O Botafogo, né, não está... era grande título dos últimos, né, em 96, o último título brasileiro de tamanho, de expressão nacional. Era hora de se fortalecer. Felizmente parece que não tem o apego à camisa que deveria ter. E aí essa é uma questão também das discussões da SAF, né, que deve ser feita. Temos que ter jogadores de alta qualidade sendo contratados, é natural, o futebol é isso também. Mas e aí, a mística da camisa, o apego àquela instituição, conforme a gente falou, tem muita paixão, tem muita história, tem muita tradição, que acaba ficando para o segundo plano. E claro, né, o Flamengo, que eu sou sócio, né, ganhei um presente aí, Luísa, de um amigo meu, um advogado lá do Rio de Janeiro, que acabou adquirindo o título de sócio proprietário e tinha um patrimonial lá. Falou, não, Danilo, vem participar da política aqui, você é amigo do Bandeira, tal, vamos começar a se envolver aqui internamente no clube. E praticamente me deu aí o título. Eu sou sócio hoje do Clube de Regatas do Flamengo, participo um pouco mais aí recente daquela realidade, e aí acho que a instituição é muito maior do que qualquer jogador, né? Esse termo chinelinho eu também gosto de usar muito pelo esse atual momento. O Flamengo não merece esse ano ganhar título nenhum, né? Por mais que eu seja um torcedor apaixonado, sim, no final eu vou assistindo todos os jogos, mesmo quando a gente está mal, mesmo após a derrota lá em São Paulo, que eu tive a oportunidade de ser sorteado para ir assistir o jogo, sabendo que ia ser um jogo bem difícil da final da Copa do Brasil. Mas a gente vê que é um clube, comparando com essa pergunta que você fez com os outros dois, tá faltando tesão, né? Tá faltando vontade desses jogadores, os caras ganhando mais de 1 milhão por mês e não entende que essa instituição, essa camisa é pesada e vale muito mais, inclusive, que qualquer um deles, né? A torcida sustenta eles. O Flamengo arrecada R$1 bilhão agora dessa atual gestão, em média, por ano, e paga as contas dos caras, né? A gente vê o nosso maior ídolo pós-Zico, que é o Gabigol, sem condição nenhuma de jogo, né? Não sei, pelo visto, né, Luiz? Eu acho que ele gosta mais da cervejinha do que nós dois, porque não tem perfil nenhum mais de jogador atleta, ele não é mais. E, infelizmente, né, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento de um projeto mais sério que atende a nossa expectativa como amante do futebol, como torcedor. Então, que votem os flamenguistas que vistam essa segunda pele e joguem como se fosse, de fato, a sua alma, a sua vida, porque eu gosto do Flamengo assim, né? A gente teve times bem mais limitados, mas que conquistaram títulos épicos aí, e a vontade é o que mais pesa. Até o que eu tento passar para o meu filho, né? Hoje ele faz escolinha no Flamengo.
cara, joga com vontade. Óbvio que é jogar na frente, tá se descobrindo como jogador, mesmo que seja só peladeiro, né? Não vejo ele como um futuro jogador, mas se envolve, né? Devido à questão do, quero fazer escolinha no Flamengo. Vai jogar, mas joga com vontade. Tem que ter essa intenção, tem que ter essa vontade de vencer. Isso é para qualquer esporte. E a gente fica esperando isso, né? A gente quer ver o nosso time ganhar e os outros torcedores também, todos os outros times. Danilo, deixa eu trazer aqui a pergunta do Arnaldo. Se vocês me permitem, bem rapidamente, só porque a hora já avançou, tem vários comentários aqui no streaming do Face também, o Maurício Batista colocando ali a sua posição, o Luiz Otávio também, falando que a final foi contra o Botafogo e Palmeiras, né? Aquilo ali foi a final do Brasileiro. E quem mandou aqui no privado pra gente foi o presidente do Americano, o Wagner Xavier. Ele disse aqui, ó... Um abraço, Wagner. Vocês se conhecem pessoalmente? Acho que não, né? Não. Só de nome. Então, hora boa aí para já também fazer um lobby aí. Botafogo, e ele dando a opinião dele como presidente, diferentemente da gente, ele diz aqui, ó, Botafogo precisa de um técnico de peso nesse momento, que saiba o que é ser campeão. O Autuori seria um bom nome, pois o estagiário já mostrou que não tem o caminho. Disse aqui o presidente do Americano. Abraço aí ao Wagner Xavier, obrigado por estar nos ouvindo aqui sempre. O Wagner Xavier deixar aqui a pergunta: o que é mais espinhoso, né? Você tirar o Cruzeiro de uma nova queda para a segunda, você garantir aí o título do Botafogo. São duas missões, a Autuori está na primeira, né? São duas missões, assim, complicadas. Mas, ó, tenso, hein? Duas situações complicadas. E dois gigantes do futebol brasileiro, né? E que tá com o mesmo problema, na minha opinião, psicológico abalado. Cruzeiro numa sequência de resultados ruins. E o Botafogo nessa, talvez até pior psicologicamente. É uma muito boa observação. O Arnaldo Garcia, que é também radialista, ele diz aqui, meu caro Danilo Funk: prazer ter o Danilo Funk perto dos campistas. Eu sou meio macaense e daí gostaria de saber do Danilo como ele analisa o atual estágio do futebol macaense, com as suas duas equipes profissionais brigando entre si para não descer. O estádio que era referência da região, sem laudos, não podendo receber jogos oficiais. Danilo. Bom saber, né, que o Arnaldo é meio macaense. Eu não sabia dessa história aí, fico feliz. Afinal, todos nós aqui perto somos, né, primos e irmãos aí de região, então fico feliz e agradeço aí pela pergunta. Eu estou presidente do Macaé Futebol Clube, e explicar rapidinho aqui, tentar não me alongar muito, por uma sorte também do destino, né? Eu comecei direito na UFRJ no Rio de Janeiro, formei aqui na UF em Macaé, que o Banco do Brasil me transferiu, e fui fazer direito esportivo, né, uma pós-graduação, e comecei a analisar o que era interessante para a gente, né, desenvolver dentro dessa nova paixão aí mais técnica que eu ia estar adotando. E procurei, né, historicamente, qual a marca, o clube que tinha mais tradição na cidade. E o Macaé Futebol Clube, né, que remete aí a 1914, a sua origem, né, tinha um sapateiro com o nome Campista que levou a primeira bola de futebol para Macaé. Ele que é o responsável para a união desse primeiro grupo, que fundou pela primeira vez o Macaé Futebol Clube. Aí, imagina, década de 10, 20 do século passado, monta associação, desmonta associação, monta... E foi assim até os anos de 1960. O Macaé Futebol Clube, né, acabou caindo na minha mão, porque o ex-presidente, que é amador, não é um clube amador ainda, estava, né, com problema familiar, tinha perdido a esposa. O nosso amigo Pantera, funcionário da Secretaria de Obras, falou: não, Danilo, toca aí o clube, confio em você, conheço sua trajetória política, vamos trabalhar aí para trazer o Macaé de volta aí para os grandes, né, momentos da sua história. Somos 7 vezes campeão macaense. E aí, né, tive a oportunidade de estar desenvolvendo, temos trabalho social na cidade, e agora disputo futebol amador aqui, fomos campeão sub-16 macaense, né, estamos disputando a Copa Macaé, e claro, dessa experiência eu venho, né, tentando adquirir um pouco mais de conhecimento na área.
E, claro, né, devido até indiretamente já passando para a política, e a pergunta é muito pertinente, né, da forma que foi colocada, é lamentável que a gente tenha uma estrutura como o estádio em Macaé, né, o Moacirzão, sem condições para os times estarem fazendo seus jogos, né? Tanto Serra Macaé, e aí mandar um abraço para o Vitinho, meu cunhado que faz parte da comissão técnica, preparador lá, como o Macaé Esporte, né, que tem esse nome também historicamente vinculado a uma questão de já existir o Macaé Futebol Clube, né, quando foram fazer o registro, Mirim, que teve a oportunidade de ser vereador comigo lá, até 2012, precisou registrar com esse nome Macaé Esporte Futebol Clube, porque já existia o Macaé Futebol Clube. E a gente, né, vê esses dois clubes importantes. O Macaé, então, Esporte tem uma história fabulosa, quase fomos para a primeira divisão, né, do futebol brasileiro, num jogo, né, emblemático, né, que na reta final do campeonato da segunda divisão, que a gente acabou ficando de fora dos que subiam. A gente vê como o fator campo também atrapalhou essas duas equipes, que hoje brigam aí para não estarem, né, entre as melhores aí da sua divisão. Acho que é uma falha da administração municipal, como várias outras aí. No momento que a gente puder falar da política, a gente vai falar. A gente tem uma super estrutura, óbvio que muito vem da herança, né, que foi deixada pelas antigas gestões, em especial a anterior, que por acaso indicou o vice e apoiou o atual prefeito, e a gente vê que, infelizmente, né, o esporte, além de ser um fator social de colaboração, inclusive, para que a gente tenha uma condição de vida, principalmente nas comunidades, já que o futebol também, né, um sonho para toda essa criançada. Não há tem que ter escolinha porque todo mundo vai ser jogador de futebol, não. O futebol, inclusive, eu fui criado, né, numa comunidade no Cajueiros, aqui em Macaé, fez muita diferença na minha vida. E olha que eu, né, era na classe média, baixa, né, começando a me envolver na adolescência com a realidade social da minha cidade. Se não tivesse futebol e o voleibol, eu teria um outro caminho. E aí você vê uma estrutura daquela, como em Macaé, como nas quadras da cidade, algumas estão sendo, inclusive, reformadas, valem o elogio ao atual prefeito, mas, no geral, um descaso com o esporte, um descaso com isso, e afetou o esporte de alto rendimento dessas duas equipes. A gente não tem um laudo do bombeiro para ter condições de ter jogo aqui na nossa casa. Isso é lamentável. Então, pondero, já coloco aqui minha primeira crítica à atual gestão. E o fator campo afetou essas duas equipes aí, que eu torço muito que se recuperem, que as duas consigam aí se manter, né, em alto nível aí no futebol do Rio, e que a gente volte a disputar em breve aí um acesso aí à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o sonho de todos nós. Muito bem, são 8h04, meu caro Aloísio e Funk, Danilo Funk. Eu vou pedir licença a vocês rapidamente, a gente precisa fazer uma pausa. A seguir a gente volta, então, como você já adiantou aí um pouco, vamos, né, para virar a chave para a política, que é outro assunto também que o brasileiro... Pode pegar outro cafezinho? Vai dar tempo, tranquilo. Deixa eu só fechar aqui, por favor. Né, o Danilo Funk, diretor da Federação dos Trabalhadores no ramo financeiro, FETRAF, do Rio de Janeiro, presidente do Macaé Futebol Clube, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Macaé. Voltaremos a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Nesse bloco agora, logo nessa abertura aqui, já tem aí uma dica muito boa de uma super equipe da Nauta XP Investimentos para você fazer o melhor investimento com a maior garantia. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A assessoria de investimentos tem como função apoiar o cliente no atingimento de seus objetivos patrimoniais, ou seja, auxiliar na escolha de investimentos e outros instrumentos financeiros que ajudem o investidor a prosperar financeiramente. Para aumentar as chances de sucesso do que o investidor está buscando alcançar, existe um processo específico de levantamento de informações que tem por objetivo construir um perfil do cliente em termos de preferências, restrições, tempo e valores disponíveis para aplicação, qual é o objetivo de rendimentos almejado e qual é o nível de risco buscado pelo
um cliente. Para atuar na profissão, todos nós assessores precisamos passar por um exame supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, além de comprovar anualmente a aprovação em cursos técnicos de atualização. Ter um assessor é contar com um especialista em investimentos e soluções de patrimônio, ao invés de tomar as suas próprias decisões sozinho e sem orientação de um profissional. Entre em contato conosco e agende um atendimento através do endereço www.nauta.vc. Seja Nauta. Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente? Conheça a Nauta XP. Oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado, inclusive internacionais. Tudo em um só lugar. Somos especialistas em investimentos e já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões. Quer saber mais? Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado.